começar mostrando a estante, que é meu xodózinho, não só porque tem algumas das minhas edições favoritas, mas porque é meu cantinho de leitura, é onde fica minha poltrona, assim, na frente dela, uma mesinha de auxílio, minha luminária pra ler, então, assim, é o cantinho que eu mais gosto dentro do meu quarto. Quem não viu a parte 1, corre lá pra ver, que é a estante maior. Essa daqui é menorzinha, mas ela não é tão pequena quanto ela parece. Na parte de cima tem a minha coleção de Agatha Christie, e na parte de baixo ficam meus livros favoritos e alguns clássicos, capa de couro. Bora lá ver? Começando pela gaveta de cima, tem os livros do box de Agatha Christie da HarperCollins daqui do Brasil. Tenho esses meus livros de coleção da HarperCollins do Reino Unido, Morte no Nilo e Não Sobrou Nenhum, e uma coletânea de contos de inverno, que é Midwinter Murder, e eu já encomendei o de verão. Do lado ficam esses dois livros, que é Assassinato no Expresso do Oriente e Poirot Perdeu uma Cliente em versão facsímile, ou seja, igualzinha, tanto por fora quanto por dentro, da primeira edição. E uma edição super limitada, que é bem difícil de encontrar. E aí, por isso que eu só tenho essas duas. E aqui a coleção nova da Harper. Aqui eu tenho alguns pockets e um da Globolivros. O outro da Globolivros fica aqui, porque é uma coleção que eu sei que eu não vou continuar. E como tem um ferrinho aqui, eu fico com medo de danificar alguns livros. Então eu coloco esses que eu sei que são livros que eu vou me desfazer no futuro próximo. E aqui tá a visão dentro da gaveta. Nas duas gavetas a gente tem esse daqui, que é um negocinho que suga toda a umidade para que os livros não fiquem mofados. E, enfim, é meio que essencial. Aqui a gente tem minha coleção da Puffin Books, então aquele box que vem com os 4. Aqui a gente tem minha coleção de Karen M. McManus, com um espacinho para o livro que vai vir agora no final do ano, que ela vai lançar. Esses dois livros foram a adição mais recente a essa estante, porque são livros que foram dos meus pais e que a gente encontrou limpando o quartinho lá de trás. A gente achou vários, mas eu peguei esses dois que me interessaram. Esse daqui, A Batalha no Setor Vega, que é ficção científica, é do meu pai. E O Segredo do Quadro é um mistério e foi da minha mãe. E interessante daqui também, eu tenho esse daqui, Medieval Dutch Drama, que eu comprei na Holanda, e é uma coletânea de peças de drama medievais holandesas. Provavelmente um dos livros mais aleatórios que eu tenho, junto com esse daqui, que eu comprei na Inglaterra, What Would the Spice Girls Do?, que é basicamente uma análise do feminismo atual e do impacto que as Spice Girls tiveram na gente, basicamente. Provavelmente o único livro de autoajuda que eu indicaria, até porque eu acho que não é autoajuda, é mais de arrumação mesmo, porque me ajudou muito a organizar minhas coisas e depois elas nunca mais foram a bagunça que elas eram antes. E é isso, alguns livros rosas escuros que nunca dava pra fazer uma sequência direitinha, ficava atrapalhando lá na estante, então eu tirei da parte dos rosa. E esse daqui parte do meu coração, porque esse livro é tão lindo, mas ele veio rasgado. E conforme o tempo passou, o rasgo aumentou um pouquinho. E deixa eu ver se tem mais algo interessante aqui. Tem, porque tem meu livro do TCC. Então, um dos poucos livros que eu tenho que é extremamente grifado e rabiscado. Porque era a única fonte, assim, mais ou menos, que eu tinha pro meu TCC, tirando as fontes teóricas. E é sobre como a monarquia sobreviveu e chegou ao século XXI. Então, chegando na parte de baixo, né, eu tenho meus favoritos aqui. E não estão todos aqui no display, porque o que acontece? Cordialmente Cruel é um dos meus favoritos. E, enfim, eu coloquei toda a série junta, porque eu não vou separar a série, né? Mas, teoricamente, só ele foi favoritado. Os outros foram muito bem avaliados, mas não favoritados. E aí, eles acabam ocupando espaço de outros favoritos que eu tive que colocar por trás, como vocês vão ver já já. Porque esses daqui, como eles ocupam muito espaço, eu tenho alguns lá atrás, mas é difícil colocar todos, porque não caberia mais livro nenhum, quase. Então, vamos lá ver por dentro. Então temos The Testaments, os testamentos em inglês, o conto da Aya, outro conto da Aya aqui, que foi o primeiro. Vou tirar ele já já e mostrar pra vocês cada um deles.
Então eles são Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, Eleanor Oliphant Tá Muito Bem, Cordialmente Cruel e os outros livros de Steve Bell, os da série e o extra. Os de A Good Girl's Guide to Murder, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Malibu Renasce, The Dollmaker of Krakow, Tudo Se Ilumina, Anna Kay, Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Eu tenho essa edição em inglês desde 2018, mas eu comprei uma em português também, tá na outra estante. O Conto da Aya, A Vida Invisível de Eddie LaRue, Kim Ji-young, Os Testamentos e A Época da Inocência. Iniciando a parte de dentro da gaveta, aqui eu tenho algumas séries e sagas. E tenho os outros livros de couro da Barnes & Noble e da coleção da Abril em português, que é o que eu vou mostrar direitinho pra vocês agora, junto com aqueles outros que ficam expostos. Então, em inglês eu tenho 10. Grandes Esperanças, de Charles Dickens, O Mágico de Oz, as 5 primeiras histórias, todos os contos e histórias e poemas de Edgar Allan Poe, O Rei Arthur, a história é o de Howard Pyle, porque tem mais de uma, né, versão. Tem um que é A Morte de Arthur. Esse daí eu acho linda a edição, mas eu não tenho ainda. O Jardim Secreto, que eu acho que é uma das capas que eu acho mais bonita dessas daqui. As 3 novelas das irmãs Bronte. Então tem Morro dos Ventos Uivantes, Agnes Grey e Jane Eyre. As 7 de Jane Austen. Eles são lindos por dentro. A Bela e a Fera e outros contos de fada clássicos. Desse daqui eu dei um pra minha comadre também, pra mãe da minha filhada, minha amiga. Aqui. Então, contos de fadas e lendas irlandesas. Esse daqui eu acho simplesmente perfeito. Eu comprei por R$100 e outro dia tava por 900 na Amazon. Muita gente vai me perguntar por onde eu compro, porque realmente os preços da Amazon são absurdos. E não, eu não paguei aqueles preços. Na época que eu comprava, o dólar era menor e a Saraiva tinha tudo em estoque. Então eu comprava em loja física da Saraiva e saía incrivelmente mais barato. Eu nunca paguei mais do que 120 em um desses livros e a maioria tá cerca de 300 por aí hoje. E o outro, que foi o primeiro que eu ganhei de presente dos meus amigos, foi Alice no País das Maravilhas e Outras Histórias. Já os em português, eu comprei no Bazar Rebozo e foi tudo cerca de 12 a 20 reais, nada mais do que isso. E aí tem Suave à Noite, o Retrato de Dorian Gray, que eu acho essa capa linda. São as duas que eu mais gosto, é o Retrato de Dorian Gray e As Tragédias de Shakespeare. A Odisseia de Homero, As Viagens de Gulliver, Madame Bovary e A Divina Comédia. Mas, Fê, esses são todos os livros que vocês têm? Não. Tenho os livros que eu mostrei na parte 1, tenho esses livros da estante nova, mas tenho também o carrinho de TBR, uns livros que ficam numa gaveta que eu quero me desfazer, então eu nem considero mais meus. E tem uns livros que eu mostrei pra vocês recentemente nos stories, que são da época de quando eu era criança e tal, mas eu guardo eles nas minhas caixinhas da lembrança, da memória, coisa de pisciana mesmo, que eu tenho uma caixa desse tamanho, cheia desse tipo de coisa, e eles ficam por lá. Os de quando eu era criança e os que eu vou me desfazer, eu não vou mostrar pra vocês, mas eu vou levar vocês num tour também desse meu carrinho de TBR, já que a outra estante é pequenininha e dá tempo de incluir também no vídeo. Aqui em cima, apesar de não ser livro, eu tenho coisas que me ajudam direta ou indiretamente na minha leitura. Então eu tenho aqui o meu Ex Libris, que é o carimbozinho. Tenho meus marcadores, tem mais marcador aqui do lado. Meu estojo com post-its e tal. E meu fone de ouvido. E aí aqui começam os livros... e meu infusor também. E aqui começam os livros que estão na minha TBR do mês. Então eu coloquei os livros que vocês viram, que eu coloquei na minha TBR, Mansfield Park e tal. E
Como eu deixei minha TBR dessa vez muito pequenininha, geralmente eu leio uns 15 livros e eu coloquei 7 por conta de A Divina Comédia, eu deixei mais 3 extras, que foram A Letra Escarlate, A Mão Misteriosa e Os Assassinatos na Rua Morgue, pra o caso de eu cumprir minha TBR e querer ler mais algum. E aí, vindo aqui pra baixo, eles são organizados por cor, então não tem nenhuma organização extra fora essa, não tá por ordem que eu quero ler, nem nada. E, enfim, tem os novos aqui e tem também os mais antigos. Sinceramente, tem alguns que eu duvido que eu vá ler, como esse daqui da Tag, que eu nem ia querer, mas não deu tempo de cancelar a caixinha antes que enviassem, antes que cobrassem, no caso. E, enfim, tem alguns lá atrás da Intrínsecos também que eu acho que eu não vou ler, mas que eu ainda não tô pronta pra me desfazer, porque eles chegaram tão recentemente que eu tô tipo, ai, mas vai que eu decido ler, sabe? E atrás tem mais livro. Aqui em cima, então tem The Sherlock, que eu já li, mas eu não fiz resenha e eu deixei ele aqui em cima. Mais alguns aqui. E na parte de baixo, Intrínsecos e Tag. Esse daqui, esse livro foi minha amiga que comprou pra eu levar pra ela na Inglaterra. Só que aí, quando eu levei, a pandemia fez com que a gente não conseguisse encontrar. Cada uma tava em uma cidade. E esse daqui, que eu comprei também na Inglaterra e que é autografado, vou mostrar pra vocês. Outro autografado que eu tenho, esqueci de mostrar pra vocês, é Flores Partidas, de Karen Slaughter, que eu comprei da Maga. Vou mostrar pra vocês também como ele é por dentro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu vejo vocês aqui no IGTV semana que vem com mais um vídeo que eu vou deixar vocês escolherem essa semana, então fiquem ligados nos stories.